Bom, e no nosso vídeo de hoje nós continuaremos a leitura, o resumo, as explicações da sexta carta que nós consideramos, né, do sexto livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada do Novo Testamento, na palavra Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo. As cartas de São Paulo. Já foram lidas a carta de São Paulo aos Romanos e a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e agora a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né? Então, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, a força se manifesta na fraqueza, né? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 2. Timóteo acompanha Paulo na segunda e na terceira viagens, participando na fundação da comunidade em Corinto. 1:19, conforme Atos 18:5. É Timóteo que também é Timóteo que mantém a ligação entre Paulo e essa comunidade. 1 Coríntios 4:17, 16:10 a 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 11. Paulo conheceu a perseguição e sentiu medo da morte próxima. Teve a experiência da incompreensão e rejeição, até mesmo por parte das comunidades por ele fundadas. Nisso tudo, ele descobre aspectos da tribulação que caracteriza a condição cristã, conforme nota em Romanos 15, 1 a 11. Todavia, ele se firma numa convicção profunda. A alegria de estar nas mãos do Senhor e participar da própria condição de Jesus. A alegria de estar nas mãos do Senhor e participar da própria condição de Jesus. A palavra consolação é repetida 9 vezes para significar a libertação a palavra consolação é repetida 9 vezes para significar a libertação interior, a força reencontrada, a mudança de situação, a experiência de ser sustentado por Deus. Nos momentos difíceis, se confirma a solidariedade dos cristãos, porque todos pertencem ao mesmo corpo de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Já houve muitos mal-entendidos entre a comunidade e Paulo. Este pede que ninguém busque subentendidos. Este pede que ninguém busque subentendidos em suas cartas, nem segundas intenções em seus atos. Segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 15 a 22. Paulo prometera voltar a Corinto, mas não fora possível.
Paulo prometera voltar a Corinto, Paulo prometera voltar a Corinto, mas não fora possível, e por isso foi mal interpretado. Ele mostra, porém, que é firme e fiel, como verdadeiro discípulo de Jesus, conforme Mateus 5,36. Se estivesse enganando os coríntios, estaria traindo a sua própria fidelidade a Jesus, que foi sempre fiel à vontade de Deus, A seguir, lembra o rito do batismo que incorpora os fiéis a Cristo. O batismo que incorpora os fiéis a Cristo, tornando-os participantes do mistério da Trindade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 23, 2, 13. Paulo explica por que escreveu uma carta ao invés de realizar a visita prometida. Nada sabemos sobre os pormenores do incidente. O apóstolo foi contestado por alguém que se opôs aos colaboradores dele. O apóstolo foi contestado por alguém que se opôs aos colaboradores dele. Na sua opinião, uma visita poderia aumentar a problemática, enquanto uma carta levaria à reflexão e reconciliação. Foi o que aconteceu. A comunidade puniu o culpado e este reconheceu o próprio erro. Agora deve prevalecer o amor. A referida carta 2, 3 perdeu-se ou se encontra nos capítulos 10 a 13 da presente carta, conforme introdução. A sequência dos acontecimentos será retomada em 7:5. Então, a nossa leitura, né, dos capítulos, explicações, resumos, né? Nós estamos no 6º livro. Nós consideramos o 6º livro todas as cartas de São Paulo. É o 6º livro, o livro número 6. Já foram lidas aqui primeiro a carta aos Romanos e primeira e segunda carta aos Coríntios, né? Já são 3 no total, né? Das cartas de São Paulo. Então, nós estamos procurando a 2 Coríntios, não é isso? Vamos aqui. 2 Coríntios é 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 6. Essa experiência talvez seja a base de toda a vida missionária de Paulo. Deve ter acontecido no ano 42, na Síria ou na Cilícia, conforme Atos 11, 25. 5 anos depois da conversão, trata-se de experiência espiritual, em que o apóstolo contemplou a transcendência divina, que nenhuma palavra humana jamais poderá descrever. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10.
Não se sabe ao certo ao que Paulo se refere quando fala de espinho na carne. Não se sabe ao certo ao que Paulo se refere quando fala de espinho na carne. Espinho na carne. Trata-se, talvez, de alguma doença que multiplica as dificuldades de sua vida apostólica. Ele experimenta um paradoxo. É na sua fraqueza que se manifesta a força de Deus. É na sua fraqueza que se manifesta a força de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 11 a 18. As características do verdadeiro apóstolo são paciência a toda prova, testemunho dado pela palavra que se traduz em testemunho prático, ação desinteressada e gratuita, sinceridade e veracidade, sinceridade e veracidade, dedicação total. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 19, 13, 4. As agitações na comunidade agravaram o relaxamento que Paulo já lamentara na primeira carta. Agora ele está resolvido a punir os culpados teimosos, aplicando as medidas que são comuns em outras igrejas, conforme Mateus 18:16. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 5 a 10. O essencial é que os coríntios se convertam. Depois disso, a ameaça de intervenção com autoridade será apenas uma vaga lembrança. Se eles se converterem, Paulo não terá como usar o seu poder. Os coríntios parecerão fortes. Os coríntios parecerão fortes e Paulo fraco e derrotado, porque os adversários continuarão a dizer que as ameaças dele são puramente verbais. No entanto, ele não busca vitória nem sucesso pessoal. Prefere a última hipótese, humilhante para ele, mas gloriosa para os fiéis. Então, até aqui, no sexto livro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a palavra do nosso Deus, Senhor, nosso Pai amantíssimo, nós já fizemos, considerando o sexto livro, as cartas de Paulo, de São Paulo. Primeiro aos Romanos, as duas cartas aos Coríntios, né, formam 3 cartas. E nós trazemos no próximo vídeo a 4ª carta, né, que é a carta aos Gálatas, né, no próximo vídeo. Então é a 4ª carta do sexto livro que nós consideramos que são as cartas de São Paulo. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e glória a Deus, louvado, glorificado, adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai, todo-poderoso para toda a eternidade. Amém, amém, amém.
para todos os nossos irmãos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando João Azorella ou nosso site, nosso canal, nós já provavelmente já ultrapassamos 700.000 visualizações e já atingimos 1.200 inscritos no nosso canal. Se inscreva-se também, nos dê forças para que nós possamos continuar esse humilde trabalho, que é justamente a leitura, o resumo, as explicações dos capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, lá desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Que nós estamos agora, até o momento, concluímos hoje a leitura da leitura de São Paulo, das cartas de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura. E no próximo vídeo nós faremos, dentro desse livro, do sexto livro, que são as cartas de São Paulo, nós faremos a quarta carta, que é aos Gálatas, né? Contando no geral até agora, de Romanos até agora, a quarta carta. Então, felicidades, um cordial abraço. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, amém.